Era o quê? Bastaria que tivesseis o sustento cotidiano, o pão de cada dia, para vos sentirdes felizes no mundo. Para que cansar uma vida que, para vós, acaba, com tanto esforço, tanto labor, tanto trabalho de inteligência, se tudo isso acaba na lápide fria de um túmulo? Realmente, quando nós meditamos sobre estas coisas, perguntamos a nós mesmos o que se passa na mentalidade dos homens cultos, ficamos pasmos, não podemos compreender como é que eles chegam a ponto tal de ignorância, eles que conhecem a matéria polegada por polegada, eles que conhecem o sangue, os nervos, todos os órgãos de que se compõe o homem. Eles que dão lições das suas cátedras, revelando em vulgar saber, eles que desempenham a sua tarefa com paciência, com saber profundo, para depois enterrar tudo isto dentro de 5 palmos de terra, segundo creem. Triste condição humana. A verdadeira concepção da vida deve ser ensinada à mocidade enquanto suas ideias não estão intoxicadas do saber humano. A ciência, meus amigos, tem base no infinito. A ciência do mundo é cativa da matéria. A verdadeira ciência tem origem em Deus, no infinito. É a ciência que explica o porquê da existência humana, a razão de todas as coisas. Tantas vidas ceifadas em plena mocidade, em pleno albor, em toda a pujança do ser, extintas sem proveito, meus irmãos. Não se vive sem um motivo, não se morre para acabar. Os espíritos partem para o infinito, a viver noutros planos. A vida não se restringe à terra. Vós não podeis compreender esse infinito colossal, esse infinito que não se mede, pelo fato de ser infinito, completamente vazio, enquanto a Terra, um dos menores planetas, completamente habitado. No espaço etéreo, infinito, vive toda a luz, todo o saber, toda a ciência. É preciso pensar, refletir. No mundo ainda há almas que, graças a Deus, creem na vida eterna. O infinito é luz, é vida, é saber, é caridade, e aqueles que têm fé, que para lá esperam e desejam esta vida livre, reinado do amor de Deus. Ó, criaturas abençoadas, que nos prendem e nos ouvem, o infinito vive. Desejamos ainda mais estreitar os laços que nos ligam ao homem material, para que sua fé seja cada vez mais forte. Não vos desespereis quando virdes diante de vós incrédulos. Seu dia chegará. E vós, esperai serenos a morte, a libertadora das almas, que virá quando Deus a mandar, pela sua santíssima vontade. Meus amigos, amai a caridade cristã, praticai-a humildemente. Espíritas, não temais a morte, porque a morte é luz, é vida infinita. Isaura. Gratidão. Venha sobre todos vós e sobre nós a paz serena do Divino Jesus. Abençoados sejais vós, todos, enquanto o vosso pensamento se concentra na alma, para que busqueis de lá o fluido de que necessitais para os vossos espíritos. Amigos, o sentimento belo, grandioso, que as almas puras encerram é o sentimento de gratidão. O epíteto de ingrato, aplicado com justiça a alguém, é uma verdadeira nódoa, uma mancha. As almas religiosas, as almas honestas, são agradecidas a todos os benefícios que recebem dos seus amigos, dos seus parentes, de todos aqueles a quem devem favores. A maior gratidão que deve uma alma ter é ao seu Criador, pelos enormes benefícios que dele recebe cotidianamente. É ele quem vos dá a tranquilidade de todos os dias, quem vos fornece os meios de poder despossuir fluidos do além, quem conforta vossa alma pela certeza da vida eterna, quem vela pela vossa segurança espiritual, quem vos concede a vida material para o encaminhamento dos vossos espíritos na senda do bem. Sede gratos, portanto, meus amigos, sede gratos à providência divina que incessantemente tem seus olhos voltados para todos vós. Sede filhos agradecidos, e não filhos rebeldes. Filhos ingratos são aqueles que recebem as bênçãos de seu pai e enveredam pelo caminho do erro, pelo vício, pelo crime. Muitas vezes, são criaturas que,
recebendo tanto amor, praticam atos que entristecem até as próprias criaturas. Gratidão, meus amigos. Gratidão de filhos, para esse Deus onipotente e justo, que olha para suas criaturas com tanto amor, com tanto zelo. Gratidão para Jesus, que, bondoso, veio ao mundo exemplificar a verdade, inspirar, amparar o vosso pé para que não andeis no caminho do erro, vos sustenta e conforta nas vossas provas. Gratidão para com os mensageiros benditos, que baixam as vossas sessões para trazer palavras de conforto, animar-vos, dar-vos as mãos para que possais fazer este trabalho. Sede gratos por esse amor celeste vindo do Pai para todos. Não sejais rebeldes, não sejais ingratos, abri os vossos corações à luminosidade que baixa sobre vós, e dizei, meu Deus, vos pertenço, minha alma é agradecida a toda a vossa caridade e amor divino. Filhos, esposos, pais, mães, avós, reunidos, entoai o hino de ações de graças a Deus, louvai-o, agradecidos, não deixeis que o sol se ponha havendo uma marcha sequer de animosidade em vós contra qualquer dos vossos irmãos. Deus é amor, quem ama o seu Deus vive feliz. Quanto eu devo a Deus pela misericórdia que me dispensa pela luminosidade eterna que o meu espírito recebe, o pão da vida, alegria em esperar o dia em que poderei rever os meus neste espaço infinito, cheio de misericórdia e conforto. Se assim for, meu espírito se alegrará, mas, se foi determinado que eu venha antes viver novamente entre os homens, seja feita a vontade de Deus. Que grande júbilo, se no espaço eu estiver quando vierdes! Com que prazer vos receberei, com que amor e carinho! Gratidão, meus amigos, a Deus, pelos seus benefícios, gratidão pelo seu amor. Gratidão a Jesus. Deus vos guarde. Maria Rita. Em 10/12/1943. Soframos resignados. Deus envie sua bênção aos homens que sabem receber esta luminosidade com o coração aberto para as inspirações do bem. É triste, meus amigos, ver a condição dos seres que rejeitam a luz. A luz é tão bela, o infinito é tão cheio de luminosidade. Deus nos permite ver, para que possamos transmitir a vós. Quando o sofrimento toma conta dos nossos corpos materiais, os nossos gemidos, o nosso padecer causam dó àqueles que nos assistem. Se a resignação acompanha todo o sofrimento, o prêmio que depois temos, meus amigos, é tão valioso, que não pode ser dado a qualquer comparação humana. A mim tem sido dado ver as belezas do além, em companhia dos seres desencarnados que partiram antes de mim. Tenho visto paisagens luminosas, de uma beleza incomparável. Flores, frutos, que arrastam o meu espírito até o pensamento do Criador, e eu vejo a Deus em cada uma dessas manifestações sublimes do seu poder. Venho concitar-vos, meus amigos, a orar por todos os que padecem, pelas criaturas muito padecentes que se sentem felizes perto da caridade desta casa, para que elas possam tirar proveito do seu sofrimento, e não se rebelem jamais contra ele. Meus amigos, quando nós sabemos que o sofrimento é irremediável, quando sabemos que ele é a tábua de salvação, não podemos maldizê-lo. O vosso dever é orar e nas vossas súplicas envolve o nome das criaturas padecentes, para que elas possam tirar dele o proveito necessário ao burilamento do seu caráter. São diamantes não lapidados, para serem lapidados somente por Deus. Eu venho dizer às minhas irmãs e especialmente à minha irmã, que o meu viver atualmente é tão feliz, que eu não sei agradecer a Deus tamanha esmola. Ainda há gemidos ao meu redor, mas eu já tenho tido pela Divino Mestre a graça de poder dizer e aliviar o sofrimento. É uma grande esmola sentir, uma criatura como eu, que parti da terra pobre de virtudes, cheia de tormentos pelo sofrimento, que pode aliviar os seus irmãos que padecem. Esta graça que Deus me concede é tão grande, que não sei como agradecer tão grande esmola. Meus amigos, sede sempre solidários com a dor,
Amai-vos muito, e nas vossas preces, repito, pedi que cada sofredor possa tirar do sofrimento proveito para o espírito, para que, quando chegar a hora da partida, estejam definitivamente lapidados de todas as faltas, de todas as más impressões, a fim de que não seja lá no além que se tenha o trabalho de os lapidar. Que Deus vos guarde. E a ti, um abraço de extrema amizade. A todos um amplexo, e assim me despeço de vós. M. Resgate pela prova. Amigos e irmãos, venha sobre vós a paz do Cordeiro Imaculado do Senhor. Meus amigos, o sofrimento campeia na terra, a dor faz nela sua morada permanente. Não estranhe o homem que assim seja. Na hora da culpa, na hora do desvio espiritual, não se recorda o homem que dias futuros virão em que lhe serão tomadas contas do que houver feito. Quando a dor, mensageira dileta do Senhor, portadora da reabilitação, bate à porta daquele que não tem fé, gira em torno do seu lar fechado, enquanto que os que têm crença abrem as portas com resignação, e lapidarão as suas faltas, tirando o melhor proveito para os seus espíritos. Meus amigos, que seria o espírito do homem se não tivesse esse burilar constante dessa mensageira portadora da paz? Até onde iria o espírito do homem, se não tivesse essa condutora do sofrimento? Não deveis, portanto, maldizer o sofrimento quando ele vos atinge, porque ele é a tábua da salvação para a reabilitação dos espíritos culpados. Lamentai o sofrimento daqueles que vos são caros, é certo, procurai auxiliar com as vossas forças aqueles que padecem, não vos esqueçais de orar a Deus, a Jesus, pedindo que o sofrimento seja proveito para os seus espíritos, para que, enquanto o corpo padeça as torturas do sofrimento, a alma possa reabilitar-se do pecado, e partir desta com a reabilitação. Partir desta vida para esse mundo sem o arrependimento do pecado, não é para desejar. 1000 vezes é preferível padecer, suportar o aguilhão da dor, para que o espírito se purifique, e possa afinal olhar com fé ao espaço infinito, esperando gozar a eternidade feliz. Meus amigos, o crente espírita tem por dever compreender estas coisas que são obscuras para os que não sabem crer e, para o espírita, claras, como a luz do dia. A dívida tem que ser resgatada, mas deveis suportar resignados a prova. Se na terra o homem honrado satisfaz todos os seus compromissos, por que não ser assim nas coisas espirituais? Mocidade, que me ouvis, tende firmes os vossos pensamentos, buscar resistir na terra a todas as tentações, sempre fortes, sempre calmos. Pensai, refleti, uma infinidade de anos virão, uma infinidade de dores, de moléstias, de gemidos, partidos do sofrimento pela vossa falta de reflexão. Vigiai os vossos corpos e vigiai os vossos espíritos, não os contamineis com o pecado, compreendei as vossas obrigações, compreendei, para serdes na velhice criaturas prontas, preparadas para o além. Orai pelos sofredores. Deus vos guie hoje e sempre. João de Freitas. O resgate pela prova. Deus nosso Senhor seja louvado. Louvado seja o santíssimo nome de Jesus. Meus amigos, Deus faz tudo bem feito e acertado, nada está sujeito a emendas. Estabelecendo a vida do espírito na terra, Deus proporcionou meios de trabalho, de educação, de instrução, deu-lhe, ainda mais, a faculdade da livre escolha, para se dedicar ao progresso neste mundo, formado para sua felicidade. Espíritos aqui ingressam e cedo começam a vencer a luta, os trabalhos, as dificuldades, e, mais do que tudo isso, as tentações, mas, muitas vezes se afastam dos ditames de boa vida, das boas instruções, do adiantamento, para caírem no erro, na maldade, tornando-se criaturas desprezíveis, ao olhar da sociedade. Com outras existências na Terra é dado ao Espírito novo tempo para recuperar o que perdeu. O Espírito vem à Terra, aceita sua prova, a experiência dos dias se sucedem, até que chegue o momento final, quando ele já pagou suas dívidas.
Estas coisas esquece o próprio espírito, porque em corpo de carne ele não tem as faculdades tão espertas, tão vivas, que lhe permitam compreender o passado, e as famílias, sobretudo, que têm criaturas bondosas, compreendedoras dos seus deveres, um bom esposo, um bom filho, um bom irmão, quando os veem passar pelo acicate da dor, muitas vezes fazem raciocínios errados e vacilam em sua crença diante de uma experiência dessa ordem. Se ele fosse um mau, um perverso, se compreenderia que o fim fosse esse, mas, tão bom, tão atencioso, tão meigo, tão amigo, acabar os dias dessa forma. Meus amigos, quem assim pensa, quem assim raciocina, é preciso que saiba que para o espírito resgatar a prova não é preciso que na carne conheça o grande mal que praticou no passado. Um espírito rebelde não aceita a prova, um espírito esclarecido, arrependido dos erros, este sim, aceita no espaço a prova, servir isto de alívio para suas famílias, para suas esposas, seus queridos pais, que passam por esses pesares. É fácil de compreender, o homem de palavra cumpre os seus compromissos, o homem relapso não respeita compromissos, não paga suas dívidas, não cumpre sua palavra, porque seu espírito não está na altura de compreender responsabilidades. Meus amigos, todas as criaturas do que vivem à Terra têm ânsia de felicidade, mas os erros de existências anteriores traçam os limites. Querem ser felizes, querem ser ricos. São criaturas que merecem dó, porque só pensam em divertir-se, em passear, mas não é assim, a vida não foi feita para isto. É lícito divertir-se, é lícito passear, é lícito preparar para o futuro alguma coisa para si, para sua família, e ainda para ajudar aos outros, mas sem prejudicar interesses de ordem espiritual. Na Terra quem tenha bom coração e possa, quando os dias da experiência chegam, manter-se forte ainda dizer, meu Deus, tudo que tu dás, tudo que tu mandas, meu coração recebe com satisfação. Se me mandas a felicidade, sinto-me contente, se me mandas a dor, é porque preciso dela. Há quem diga assim. Criaturas que com todo sofrimento, com toda angústia, com toda dor, com toda miséria, que vós não conheceis a fundo, diga, se Deus me deu o sofrimento, é porque eu dele necessito. Amigos, espíritas que me ouvis, sede unidos, sede fervorosos nas dores. Compreendei, o dia de amanhã pertence a Deus. Spinola. Concurso caridoso. Amigos e irmãos, paz convosco. Nada mais grato ao coração do homem sincero do que ter a oportunidade de fazer algum bem, nada mais grato ao coração do espírito, alma, do que pedir e poder transmitir. Meus amigos, a vida terrena, para algumas criaturas, é um caminho bordado de flores, de alegrias, de felicidade, para outros é uma estrada tortuosa, estrada perigosa, crivada de espinhos. É natural que a criatura humana prefira andar pelo caminho de rosas, do que pelo local onde plantaram-se os acúleos, mas, Deus é quem sabe onde coloca o nosso pé. Na minha profissão terrena eu tive muitas oportunidades de aliviar as dores humanas, mas tive também ocasiões de grandes sofrimentos. Ver uma criatura penar, a sofrer, a gemer, suplicando melhora, esperando de mim o alívio para o seu mal e eu me sentir impotente para prestar esse bem, causava-me verdadeira angústia. Ao meu ser, hoje, como espírito desencarnado que sou, Deus concede a esmola de fluidos benéficos para aliviar as grandes dores dos que padecem, dos que choram sem alívio, que não encontram remédio nos homens, amparo nas criaturas humanas. Abraços com uma situação destas me vejo no momento. Procuro aliviar sofrimentos que dão causa a sofrimentos morais outros. Padecimentos físicos que provocam dores, pesares, de uma sensibilidade formidáveis. São sofrimentos dolorosos de uma criatura que provocam nos seus noites perdidas de sono, a procurar alívio na prece. E eu, por misericórdia de Deus,
servindo de instrumento para prestar algum auxílio a estas criaturas. Meus amigos, mas é preciso compreender que a dor é necessária à humanidade. O sofrimento é uma tábua de salvação. Eu mesmo, que vos falo, quanto sofri de angústia, de aflição, de opressão. Que sofrimento horrível passou o meu corpo. Livre deste sofrimento, busco hoje aliviar aqueles que padecem como eu padeci. Alta noite, quando todos repousam, muitas vezes um pobre sofredor vela e eu procuro satisfazer o seu pedido de socorro. O seu cérebro não raciocina, os seus olhos quase não veem, o seu corpo definha-o cada dia e o sofrimento ainda é maior se em volta de si não tem um ser caridoso. Vós compreendeis, o que vivifica é o fluido bom. Eu tenho vontade de fazer o bem, estou perto, procuro fazer mais ainda também a outros doentes e Deus me permite estar perto da dor, do sofrimento. Busco também por outro lado consolar, animar. Sou grato a todos vós, meus amigos, porque tendes feito o bem, perto daquele que eu visito. Eu contava com o vosso conforto, com vossa solidariedade, com vossa boa vontade. Caso vós não vos lembreis de mim, talvez alguém já tenha me reconhecido. Se eu puder fazer alguma coisa de bom farei, mas não posso retirar a cruz dos ombros de ninguém. Deus te guie. Samuel. Uma explicação necessária. Amigos, paz convosco. O vosso pensamento se volta para o meu espírito, em consultas sobre acontecimentos passados. Meus amigos, eu não sou um mestre das coisas santas, sou um fraco expoente daqueles que as conhecem, pelos ensinamentos do verdadeiro mestre. Não estejais a mortificar os vossos espíritos com as provas que os vossos irmãos passam na terra, para poderem atingir as paragens infinitas. Advirto que foi estritamente involuntário o acontecimento a que aludo, veladamente, neste instante. Não estejais vos prejudicando com raciocínios falsos. Não há culpa onde não houve propósito da sua parte de ferir alguém. Os espíritos desencarnados procuram proteger este nosso irmão, pedindo a Deus a graça de que nada lhe aconteça, porquanto seu espírito não teve intenção de praticar o crime que os homens apontam. Quanto ao espírito liberto da carne, cumpriu a sua prova, já resgatou sua dívida inteira, e começa a trajetória para a luz, gozando a doçura do espaço. Por conseguinte, a família sofredora crê que o causador não é absolutamente culpado do acidente. Deus conceda consolação ao seu espírito. Deus vos guie. Max. Um profundo ensinamento. Amigos e irmãos, que a paz suave, serena e doce, do Cordeiro de Deus penetre neste ambiente, saturando-o da sua caridade infinita. Amigos, venho a vós neste instante com o desejo de elucidar as vossas ideias trazendo-vos, talvez, um pensamento sensato sobre a doutrina do além. Este planeta em que habitais, meus caros amigos, vós sabeis, não é um planeta de vida permanente, é um planeta ao qual os espíritos baixam, tomando um corpo de carne, para o desempenho de suas tarefas, para a purificação do seu próprio ser. Assim, pois, virtudes excelsas, corações verdadeiros, inteira concepção da palavra justiça, caráter elevado, não procureis, porque não os encontrareis em vossa frente. Há sempre, em qualquer criatura, uma dose de bondade, oculta no recesso da sua alma, como há, também, o contrário dessa bondade, o sentimento de ingratidão. Por exemplo, o sentimento de incompreensão de deveres, a falta de tato para auscultar o sentimento oculto de outrem. Falta também em muitos a polidez para o traquejo da vida, para a diversidade da sorte. As almas confiantes, que esperam dos seus irmãos todo esse conjunto de virtudes sentem-se abaladas, como estátuas em seus pedestais, quando estes abrolhos os ferem no íntimo do ser. Magoam-se, entristecem, sofrem padecimentos morais que, para os outros, talvez não tenham significação. Para que e por quê? Se nós sabemos que o mundo é assim mesmo, e que o homem não pode ser perfeito.
A vida é um soerguimento moral para os bem-intencionados, que devem tolerar essas faltas lamentáveis no caráter alheio. As criaturas suscetíveis são espíritos que ainda não estão firmes na rocha segura, que suporta todo ataque. Meus amigos, há uma comparação ligeira, que eu devo fazer para poder penetrar no vosso entendimento e ser bem compreendido. É a seguinte: quando os elefantes, em bandos, caminham nos desertos da África, os caçadores espetam-lhes flechas para os aprisionarem. Que faz o elefante-mãe? Coloca ao seu lado o seu filhinho, de forma que as setas vão dar todas sobre ele, enquanto que a criança elefantezinho não é atingida. Este é o papel de todo aquele que se dedica a proteger alguém, preferir tudo sobre si, sofrer todo o espinho, toda a dificuldade, ser ferido no íntimo do seu ser, contanto que a criatura amada não padeça. Eis a compreensão exata do que se passa no mundo de provas em que morais e, se assim, deveis permanecer firmes, receber tudo com ternura, não maldigais de ninguém. Muitas vezes, de onde esperamos caridade e amor, surge a gota maligna que vem envenenar os dias terrenos. Por quê? E para quê? Deus, na pessoa de seu Filho, foi ferido em plena face. Se Jesus, seu Filho, suportou com paciência e nobreza sem igual todo o sofrimento, sendo por escárnio coroado de espinhos, sorvendo fel e vinagre quando pediu água para mitigar a sede ardente, e não teve senão palavra de perdão para os seus algozes, como pode a criatura humana estranhar consigo própria ingratidão dos homens? Perdoai, deixai passar. Jesus perdoou. Fazei como o Divino Mestre, Pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já falo assim, com toda a certeza, com toda a pureza, também perdoo da profundeza da minha alma, embora ainda hoje, no além, seja ferido. Perdoo, de fato, como desejo ser perdoado por Deus e quero mesmo que tudo seja esquecido, que a paz tranquilizadora do esquecimento caia sobre mim e faça com que se esqueçam que eu vivi, que passei na vida como uma folha morta que caiu da árvore. Mas hoje, vivo no além luminoso, que talvez eles pensem seja a escuridão. O infinito a luz que ilumina meu ser. Deus vos guarde. Samuel. No início de um novo lustro. Amados irmãos, amigos meus, desça sobre vós a serena paz do divino Cordeiro de Deus. Amigos, encetais uma nova etapa na vida do asilo espírita João Evangelista. Mais um lustro vem diante de vós, para demonstrardes o vosso esforço, a vossa caridade, o vosso desejo de servir a Deus. Mais 5 anos vêm, durante os quais, embora fracos, podereis, ajudados do alto, dar um grande passo na senda do bem, em proveito desta casa. Meus amigos, o lema principal desta instituição de caridade é a união. Havendo solidariedade, havendo boa vontade, desejo de servir a Deus, tudo irá bem. Seja permitido pelo Senhor de todos os mundos que a vossa vontade seja dele, o vosso amor pela causa espírita seja aquele que nós temos, a vossa dedicação seja comprovada por todos, com demonstração pronta, a fim de que todos sirvam a Jesus, e, trabalhando pela infância desvalida, pelos necessitados, pelos pobres, deis exemplos de fé. Amigos meus, dentro da fraternidade cristã, sendo fortes, sendo unidos, não temendo as dores, os obstáculos que possam vir diante de vós, estareis cumprindo os preceitos divinos. Provas. Ninguém está isento delas, ninguém pode viver sem cruz, ninguém pode viver sem resgatar as culpas. A estrada é longa, o caminho é grande, as dificuldades são muitas, mas a fé é o baluarte a que se firmam todos os cristãos, para poderem vencer nas procelas da vida. Amigos, trabalhai com denodo, com dedicação, trabalhai com amor. Esforçai-vos. Lembrai-vos que as crianças estão nas vossas mãos materiais. Espiritualmente o seu guia vela por elas, materialmente estão nas vossas mãos. Tende caridade com elas, compreendei os seus sentimentos,
apanhai o mais recôndito dos seus pensamentos, pensamentos desviados do bem, muitas vezes por causas que vêm do espaço. Tende paciência e, sobretudo, amor, nunca percais o sentimento de caridade porque, se não for assim, não podereis ser verdadeiramente cristãos. Não sendo assim, não sereis dignas da vinha do Senhor. Sem caridade, sem prudência, não sois espíritas cristãos. A calma, a prudência, a serenidade, até no corrigir, isto sim, é cristão, isto sim, é espírita. Velai por elas, cuidai delas. Nós, do alto temos os olhos fixos na infância desvalida e, se pudéssemos, aconchegando ao nosso seio, mostrar-lhe quanto amamos, nós o faríamos, mas, Deus tudo determina, tudo está nas suas mãos e nós somos apenas fracos instrumentos. Sede verdadeiras, sede amigas, dirigi-as com prudência, energia e calma, firmeza, mas, sobretudo com amor. Que Deus vos abençoe. Maria Rita. Uma recordação a tempo. Meus amigos, meus queridos irmãos, Deus vos abençoe. É sempre grato ao meu espírito penetrar em vosso ambiente, neste meio de paz e harmonia. É sempre a minha prece essa paz, essa harmonia, para que jamais se quebrem, antes se tornem cada vez mais firmes e salutares, os laços que vos unem uns aos outros, pois, sem essa cordialidade fraterna, sem a união que deve existir entre todos os crentes, não poderá haver espiritismo cristão. Meus amigos, quem tem a missão de visitar os doentes nos leitos de dor, quem tem o encargo de suavizar as criaturas sofredoras nos amargores da vida, é que pode fitar de perto a grandeza da fé. A fé exemplificada pelo apóstolo, é a lâmpada acesa dos crentes. É ela quem nos guia os passos na vida, nos momentos das dores. Ainda é a fé que alimenta e sustenta os espíritos que habitam muitas vezes em corpos desfalecidos, e os mantém firmes, resolutos e fortes. É a fé que faz esperar o grande dia, sem medo da morte. É a fé que liberta a alma do pecado. Só ela é capaz de sustentar nas dificuldades da vida, por essa força invencível que transmite. Exemplificai essa fé, procurai intuí-la nos corações dos vossos irmãos. Eu venho para dizer, quem está em dificuldades, quem está em amarguras, quem se vê em situações difíceis, das quais não pode se salvar, recorde a passagem belíssima em que Jesus dominou o mar e os ventos. Recorde aquela tempestade, subitamente levantada no lago Manso, quando os apóstolos correram para Jesus, a pedir socorro, temendo perecer, e o Mestre, sereno e majestoso, lhes disse, homens de pouca fé. E, voltando-se para o mar revolto e os ventos em fúria, ordenou que os se acalmassem e a calma se fez. Esse poder ainda hoje está nas mãos do mesmo Mestre Divino. Por que temer as tempestades, as grandes procelas da vida, quando elas muitas vezes vêm para experimentar a fé dos crentes? Se o crente teme, se o crente desfalece, se ele não tem coragem, então ele não é o verdadeiro crente. Porque o crente verdadeiro sabe que nada é feito sem o auxílio da fé. Por isso, eu digo e repito, coragem para viver. A vida é luta, e a fé sustenta. Lício Marques. Uma saudade. Amigos, eu venho saudar-vos neste dia último do ano em que viveis. Para nós o tempo não tem solução de continuidade, para vós ele é marcado por etapas, que se vão pouco a pouco sucedendo, até que possais passar para outro mundo. Aqui o tempo não é medido desta forma. Meus amigos, conheceis vós de perto uma saudade? Sabeis acaso a doçura que nela existe, e ao mesmo tempo seu espinho encoberto? Conheceis vós a chaga aberta num coração dolorido e, ao mesmo tempo bafejado pelo perfume de uma flor? Conheceis vós o que é uma saudade? É possível que sim. Mas, como seres encarnados, as vossas vibrações serão sempre mais fracas do que as nossas, os seres desencarnados. Todas as vibrações que afetam o espírito são sempre mais fortes conosco, seja uma vibração suave, ou uma vibração dolorosa,
para nós é sempre mais forte do que para vós. A minha situação foi esta: quando parti da terra, no abor dos anos, levei comigo uma grande saudade, deixei também na terra uma saudade talvez ainda maior. Vivi assim, nesta doce calma do ambiente celeste, sempre pensando nesta saudade, que sempre me acompanhou, mas, Deus, na sua infinita misericórdia, me fez retornar aos tempos antigos, séculos atrás. Em outras vidas, eu tive por companheiro um espírito amigo, que a mim se ligou. Vivemos sempre juntos, em todas as sessões, em todos os ambientes propícios. Sempre amigos, dando inspirações, fomos sempre um à sombra do outro, e assim até hoje vivemos. Mas, o Senhor tem decretos que são verdadeiras ordens para todos nós, ordens que acatamos com prazer, que sabemos serem justas, e, obedecendo assim a estas ordens, eu vou ficar só no espaço, não sei por quanto tempo. Não penso que seja por breve tempo. Nada sei a esse respeito, talvez o meu espírito ainda necessite de algum esclarecimento. Ele vai dizer: já está em vosso conhecimento, vós tivestes prova disto, ele próprio declarou, vou descer. A minha prece ao Altíssimo nesta hora solene é que ele possa cumprir os seus propósitos. Fazei também as vossas orações a Deus para que seu Espírito possa fazer alguma coisa de bom no seio da humanidade. A época atual é de dores, é uma época de sofrimentos, martírios, e, por isso mesmo, uma época de progresso. Vós sabeis que o Espírito precisa de força para agir, enquanto esta hecatombe tremenda se desenvolve. Na sua inconsciência infantil o seu tempo será calmo. A rosa desabrochará. Que o tempo da sua permanência entre os homens seja de utilidade. E eu, no espaço infinito, onde permaneço, hei de acompanhar os seus passos, mitigar esta saudade, olhando e vendo-o acariciado, beijado, querido por todos. Seja como Deus quiser. Ele, penso, vem para ficar, para algum fim. Se é uma simples visita, não podemos saber. Deus o sabe, são coisas que ele resolve, coisas sagradas que não nos é dado dizer. Assim, abençoada seja a vinda do meu amigo à terra, meu irmão, parte integrante do meu ser, aquele que penetrou no meu pensamento. Deus te acompanhe na tua volta à terra. Arnoldo. Recomendação. Minhas irmãs e meus irmãos, convosco esteja a paz do Senhor. Como sabeis, não é do meu feitio manifestar-me assim ostensivamente, mas as circunstâncias às vezes obrigam. Eu tenho necessidade de dizer alguma coisa. As crianças são a preocupação constante desta casa. As crianças devem ser a preocupação de todos os lares. Não me refiro unicamente às meninas recolhidas em asilos, refiro-me às crianças no seio das próprias famílias. Há necessidade de uma vigilância constante sobre estes pequeninos seres, ainda sem o discernimento preciso às resoluções, para distinguir entre o erro e o direito. Às vezes por uma fraqueza natural nas mães, ou nos dirigentes, elas não têm a orientação precisa para serem bem encaminhadas em seus passos na vida. Está pois aqui trazida a voz da experiência e eu sei que esta voz será levada muito adiante, o que é bom. Vigiai vossos filhos, vigiai as crianças que estão sob a vossa proteção, vigiai aquelas de quem não sois propriamente as mães, mas que estão sob os vossos cuidados, porque não têm os seus pais, vigiai, enfim, todas as crianças que precisam ser dirigidas com mão firme, para não se desviarem na senda da vida terrena. Nós, os espíritos, olhamos, vigiamos, notamos as circunstâncias da vida de muitos, que são obrigados a tomar responsabilidades, no sentido espiritual, por esses seres, que surgem em seu caminho. Dirijo-me a eles também, neste momento. Recomendo a todos, mães e dirigentes que tenham suas vistas sobre suas meninas, especialmente. A educação moderna arrasta para o precipício, do qual elas não poderão salvar-se. Deus vos guarde, Deus vos ampare,
vos dê luz precisa para trabalhardes na sua vinha. Luísa. Mais um espírito trabalhador. Bendito e louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Que a sua bênção caia sobre todos vós, meus amigos, meus irmãos, é o meu desejo. Tenho me manifestado aqui por diversas vezes e sempre por outro médium, mas chegou a hora em que a minha palavra deve ser gravada, para imprimir aquilo que desejo transmitir, e o espírito não pode reter sempre só de ouvir. No espaço há escolas para o aprendizado da vida, há estudo para os nossos espíritos, há ensinamentos para o nosso ser. Em princípio ficamos em plena vigilância de espíritos bons, conforme a mim aconteceu, para nosso despertar, mas, logo em seguida o preceptor se encarrega de nos dar a mão, para percorrermos os diversos planos em que o espírito vem colher ensinamentos. Estou nesta fase, ando de plano em plano, de local em local, qual beija-flor que voa de rosa em rosa, buscando o mel que o alimenta. Neste aprendizado a minha alma se vai, fortalecendo, começando a aprender aquilo que devo desenvolver desde já entre os homens. Agora, quereis saber qual a minha tarefa. O meu espírito tomará a incumbência relativa ao seu progresso. Poderei fazer alguma coisa em benefício das crianças. É o meu plano aprovado pelo espírito que aqui me trouxe. Eu preciso trabalhar entre as crianças pequeninas, desde sua infância, incutindo-lhes sentimentos de bondade e caridade e, depois, tenho de acompanhá-las na vida terrena, como uma mãe a seu filho, a quem guia os passos para não cair. Terá o meu espírito capacidade para tanto? Poderá o meu espírito, há tão pouco tempo desprendido da matéria, dar conta da tarefa? Promete o guia me auxiliar. Bendita a hora em que o meu espírito deixou a matéria, para ingressar no além, trabalhando na vinha do Senhor. Nem por isso deixei de ter saudades, não deixei de as sentir porque não alcancei a perfeição de podê-las suportar. Tenho saudades, e por que não dizer? Tenho saudades dos meus, deixo passar. Entremos no assunto principal da minha vinda. Peço orações a todos vós, para que Deus permita que eu possa trabalhar na vinha do seu Filho, no asilo espírita João Evangelista, e consinta que a sua serva, que nesta hora vai iniciar sua tarefa, tenha forças suficientes para bem desempenhá-la. Paz, meus amigos, paz, meus irmãos. Julia. Chuvas preciosas. Amados irmãos e meus amigos, chuvas de bênçãos preciosas, provindas das almas puras, caíam sobre vós, mandadas pelo Senhor. Assim como a chuva beneficia a terra, preparando-a para boa semente, a chuva de bênçãos mandadas por Deus fortaleça as vossas almas, para a sementeira do bem. Amigos, como é agradável a todos nós o que se passa neste momento. Vemos a todos vós, como uma colmeia, procurando trabalhar para o bem, beneficiando os pobres. Como é agradável aos espíritos a atividade que vós desenvolveis, na prática do bem. Como ficamos alegres, satisfeitos, em ver almas piedosas na terra, que se lembram dos que têm menos. Ainda há criaturas felizes, podendo viver no seio da sua opulência, que se recordam dos outros, que só não passam fome porque a graça de Deus não permite. Amigos, sede sempre assim, não deixeis parar sobre vós a menor sombra de tristeza, que venha perturbar o vosso amor celeste. Meus amigos, sois felizes, a despeito de todas as dores, de todos os sofrimentos que a muitos tocam de perto, sois felizes, tendes a graça de Deus convosco, vos devotais ao bem do próximo. As dores da alma, os sofrimentos íntimos que a muitos ferem, só podem ter alívio com a graça de Jesus. A graça de Jesus está no seio das criaturas de boa vontade, no seio dos pequeninos, no convivência dos inocentes, na sua infantilidade. Deixai vir a mim os pequeninos e assim buscais o reino do céu. Palavras do Mestre. Deus vos abençoe, meus amigos, na prática do bem. Sede sempre amigos, unidos, firmes,
para poderdes ficar perto do Divino Mestre. Que Deus Nosso Senhor vos abençoe. João. Sede firmes. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda sua paz, Deus alimente vossas almas. Vejo que vos reunis, caríssimos irmãos, em nome do Divino Mestre, e, em nome do Divino Mestre, ninguém jamais bateu em vão a porta da caridade de Deus. Não é possível esperar dos espíritos o término das vossas provas, podeis esperar de Deus, pois só Ele pode resolvê-las, podeis receber de Deus bênçãos para suportá-las, remédio para as penas temporais que passais. Meus amigos, pensamento alto. Olhai para a frente, olhai para o futuro das vossas almas, nenhum pensamento egoístico perpasse por vossas mentes, nenhum sentimento de rancor venha anodoar vossas almas. Tende piedade dos fracos, daqueles que não sabem tomar conta de si, tende piedade dos pobres miseráveis pecadores, que se afundam no lodaçal do vício, e não têm ânimo para se erguerem, precisam ser puxados do lodaçal para fora. Pobres criaturas, a vez de dizer: a misericórdia de Deus é tão grande, o ambiente de fé é tão propício, e Deus fornece à criatura humana toda a facilidade para bem viver, para bem agir. O homem, sempre incoerente, deixa-se ir no abismo, na perdição. Amigos, sede fiéis em vossa fé. Deus manda muitas vezes a prova para experimentar o indivíduo. Os vossos amigos estão vigilantes, todos nós estamos em derredor de vós, olhando-vos, procurando minorar as vossas dores, nós vos seguimos, estamos a vosso lado, tomando conta do vosso corpo físico. A alma é de Deus, está em perigo, não havendo a fortaleza da fé. Sede firmes, fervorosos crentes em Deus. Tende sempre esperança naquele que tudo pode. Paz, meus amigos. José Dácio. Um espírito em progresso. Deus, o Senhor onipotente, Criador de todos os mundos, Pai de todos os seres, seja louvado e amado em todo o universo, e que esta casa, sendo espírita, como de fato é, compreenda esse grande amor e procure dele encher o coração, para benefício próprio e do seu semelhante. Amigos, eu não fui militante nas vossas fileiras, eu não trabalhei convosco na seara bendita do Senhor, mas, no mundo dos espíritos, mentores sábios, dedicados à evangelização dos seus irmãos, chamaram a minha atenção para estas verdades, que vós conheceis hoje tão bem. Eu não posso dizer que na matéria fosse um ignorante, eu não posso dizer que fui também um perseguidor dessa doutrina, muito embora conhecendo-a, porque a conheci, não a abracei, porém, com todo o calor da minha fé. Mas, na minha trajetória pela terra, assuntos materiais de relevância e importância, prenderam muito minha atenção, coisas que, efetivamente, reclamavam competência, por isso conseguiram desviar um pouco as minhas ideias. No plano em que vivia eu devia ter tido caridade para com as almas, embora trabalhando na terra pelo seu progresso material, eu devia ter pensado na sociedade eterna. Quando digo sociedade eterna, não falo da sociedade que o homem cultiva, eu falo da sociedade infinita, no mundo das causas, no mundo eterno. Já desde muitos séculos passados, em muitos anos de existências anteriores, dediquei-me sempre à terra, procurando engrandecer minha pátria, prestar-lhe serviços, em mais de uma encarnação. Efetivamente, dediquei-me à terra, trazendo para ela coisas úteis para o seu progresso. Nesta última vez em que aqui passei, também dediquei-me aos interesses materiais da minha pátria. Passando para outro plano, e hoje como espírito, venho a esta casa recordar o meu passado, quando exerci a minha atividade nesta bela capital, sobretudo naquele bairro, que hoje brilha como uma cidade nova. Copacabana. Este pequeno mundo, onde tudo era deserto, hoje é uma beleza. Recordo o tempo em que me preocupei com ela, procurando incrementar o seu progresso. Ninguém como eu amou aquela perspectiva, a beleza daquelas praias,
e ainda hoje eu as aprecio, afastado embora deste mundo, pela contingência do desaparecimento do corpo. Por tudo sou muito grato a Deus. No mundo em que hoje vivo, com facilidade posso continuar os meus estudos, e de preferência, procuro descobrir as belezas morais dos corações formados por Deus para exemplo dos nossos espíritos. Não obstante, lamento o tempo em que só estive preocupado com as coisas materiais, pois não gozei o que deveria ter gozado. Chegou a hora da partida e eu não podia mesmo ficar. Pobres espíritos são os que não se enchem de piedade, de caridade e amor para poderem gozar as belezas, ver aquelas paisagens que hoje desfruto. Mas, meus amigos, a vida está nas mãos de Deus. Hoje vejo o progresso desta casa, tenho vontade de estudar um plano. Se eu pudesse facilitar um meio de vós poderdes, quanto antes, ampliar esta obra, se isso dependesse de meu braço, é um modo de falar, da minha ação, quero dizer. Se isto dependesse de mim, se eu pudesse dirigir um plano material, fazer com esta obra se desdobrasse imediatamente, já, para a beleza desta cidade, o adiantamento deste bairro, que bom seria para a sociedade, poder este asilo conter maior número de necessitados. Como seria bom e vós gostareis, é certo. Meus amigos, o Espiritismo é santo, o Espiritismo tem horizonte amplo e extenso. Deus me perdoe volver sempre minhas vistas sobre a parte aprazível do mundo. As minhas ideias são de paz, amo a luz, me horrorizo perante os morticínios, o sangue, as vidas sacrificadas. Os verdadeiros missionários estão lá, por mercê de Deus lhes é confiado este grande trabalho. Para mim não é agradável ver estes quadros de dor. Não estou preparado para isso, não sou um mensageiro de luz. Procuro ajudar os meus irmãos, na medida das minhas possibilidades. Farei muita coisa por vós, se Deus o permitir. Direis agora, quem será esse que nos visitou? Creio, no entanto, que alguém já me sentiu. Adeus. Coelho Sintra. O dia do sapato. Paz conceda o Senhor a todos os presentes. Que essa paz se estenda a todo o mundo, beneficiando a todos os necessitados. Meus amigos, se não fosse o encargo que aqui me trouxe, para o qual fui designada, vós teríeis encerrado melhor esta sessão com a manifestação daquele grandioso espírito que acaba de fazer a um nosso irmão grande caridade. Eu venho desempenhar-me desta incumbência, para a qual fui designada, e encerrar esta bela sessão. Tenho, a vós todos, meus caros irmãos, uma amizade espiritual, uma gratidão, da qual me sinto profundamente saturada. Nunca apelei para o vosso sentimento cristão, que ele não se fizesse sentir, quase que imediatamente. Em memória do meu espírito foi inaugurado aquele cofre, para donativos populares, onde colocastes um brinquedo que me pertenceu em vida. Agora eu desejo fazer uma pequena modificação referente à aplicação dessa coleta. Em vista da situação atual e das dificuldades que a todos afetam, preciso se torna, meus caros amigos, que façamos um esforço geral em bem desta casa. As lutas materiais que todas as casas de caridade atravessam no momento, algumas muito mais do que vós, exigem esse esforço. Eu tive a lembrança de aliviar um pouco a sobrecarga que pesa sobre o asilo. Conheço todas as crianças, sei quantas delas é que se encontram, conheço seu feitio moral, conheço seus rostinhos materiais e amo-as com todas as veras do meu espírito. Desejo, pois, beneficiá-las e, ao mesmo tempo, atenuar a despesa enorme que pesa sobre o asilo, conciliando os dois interesses em jogo. Eu venho criar o dia do sapato. Os donativos da Jurema nesse dia serão para o calçado das meninas exiladas. O cofre da Jurema terá o seu dia especial, que será segunda sexta-feira de cada mês. Vós sabeis que nesse dia se realiza a reunião regular da diretoria, para cuidar dos interesses materiais desta casa. Assim sendo, pois, é lógico e cabível que essa ideia que partiu do meu espírito,
caso encontre apoio em vós, seja posta em prática no dia exatamente em que a diretoria cuida de assuntos desta espécie. Aqui deixo o meu plano, criando o dia do sapato. O resto é convosco. Se aceitardes a minha ideia, eu vos agradecerei do íntimo do meu espírito toda a solicitude com que acolherdes o meu plano de cooperação geral. Votos a Deus pelo vosso progresso espiritual e vossa saúde material. Deus vos abençoe a todos. Jurema. Perdão e caridade. Amigos e irmãos, seja louvado entre vós o santíssimo nome do Mestre. Que a sua doutrina excelsa seja realmente o apanágio da vossa vida, ela vos sustente a alma e o corpo, até o dia em que possais partir para esse infinito azul, que não conheceis de perto, porque vossa memória esquece. Nós, que aqui estamos no outro plano da vida, lamentamos sinceramente vossas dores, vossas aflições, muitas vezes as vossas amarguras. Procuramos vos incutir coragem, quando vos vemos desanimados. Procuramos vos incutir fé, quando ela nos parece desfalecida. Procuramos, enfim, sustentar o vosso pé na trilha do bem, como vós fazeis às crianças que ainda não podem caminhar sozinhas. Vós sois incipientes na vida espiritual, não conheceis os perigos que vos cercam, vossos olhos materiais nem sempre divisam os precipícios desta vida, quanto mais os perigos morais que cercam os vossos espíritos. No entanto, contando com a vossa boa vontade, com o vosso desejo de servir a Deus, procuramos vos amparar, apenas. Nós vos solicitamos que continueis a dar ambiente para as nossas aproximações, não tenhais rancor de ninguém. Meus amigos, não permitais ódio no fundo do vosso espírito, não guardeis rancor contra qualquer criatura humana, lembrai-vos sempre que aquele que mal procede, aquele que vos maltrata, é sempre um espírito inferior e com os espíritos inferiores é necessário ter caridade. Vivei caridosamente no meio dos vossos irmãos. Aqui tendes em mãos esta obra, graças a Deus bem encaminhada. Não obstante a fase que o planeta atravessa, esta obra não encontra embaraços para caminhar, ela vai caminhando, progredindo sempre, embora com sacrifícios. Só isto, meus irmãos, é um motivo importante para dar graças a Deus. E vós outros, que talvez não tenhais a vossa fé tão abalizada, tão enraizada no vosso espírito, procurar reter os conselhos que nos deu o Mestre. Eu falo aquilo que julgo necessário no momento, não me considero um instrutor, mas sou um espírito desejoso de progresso, um espírito que tem vontade de servir os seus irmãos, para poder servir a Deus. Abençoado seja o homem ou a mulher caridosa, que se lembra dos seus irmãos nas suas dores, nas suas aflições, nas suas agonias espirituais. Ah! Meus irmãos, se vós pudesses, como nós outros, apreciar, na calada da noite, a tristeza de almas ainda enclausuradas em corpos, como recordam as dores dos seus irmãos, como procuram mitigar de qualquer sorte a dor dos sofredores. E nós somos espíritos desencarnados, não estamos sujeitos à contingência do cansaço material, mas elas estão presas a corpos de carne, que se cansam e necessitam de repouso. Almas caridosas e boas, que se desprendem dos laços materiais, restando apenas o fio condutor que as liga a esta vida, verdadeiros missionários na prática do bem. Para eles, Senhor, muito especialmente, bênçãos celestiais venham do alto, para seu conforto pelo muito que praticam, pelo bem que desejam aos outros, pela caridade que praticam. Esta é a doutrina dos espíritos leais, perdão para as culpas alheias, caridade para com os necessitados. Que Deus, nosso Senhor, vos abençoe e proteja, ensinando-vos sempre o caminho reto que conduz ao bem supremo. Paz às vossas almas. Almira. Vinde a mim. Vinde a mim vós que vos encontrais fracos e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Palavras de Jesus a todas as criaturas de boa vontade.
Quando o Divino Mestre andou no mundo e viu quanto sofrimento atormentava as criaturas terrenas, a dor no corpo repercutindo muitas vezes mais profundamente na alma, ele caridoso e bom, suave e meigo, os chamou a si, encorajando-os com estas palavras: vinde a mim. Quanta doçura, quanta certeza!